Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. Hoje quero falar um pouco sobre alegria. Você é uma pessoa feliz? Uma pesquisa feita em 2014 por uma instituição americana com crianças do estado do Texas, nos Estados Unidos, mais de 1.500 crianças, chegou à conclusão de que a grande maioria das crianças, quase 100% delas, diziam ser felizes. Crianças na faixa dos 4 aos 8 anos de idade. Muito bem, no mesmo estado, com a mesma quantidade de pessoas, foi feita a entrevista perguntando agora para adolescentes, a partir dos 11 anos até os 17. A pergunta era a mesma e a resposta foi impressionante. Apenas cerca de 40% deles diziam ser felizes. O que aconteceu da fase da infância para a adolescência, a fim de que os quase 100% de alegria caíssem pela metade? O que aconteceu? Qual é esse fenômeno capaz de apagar a alegria tão presente na vida da criança e a extingui-la logo que alguém chega à adolescência? Se fizéssemos essa pesquisa aqui entre nós, quais seriam os resultados? Eu imagino que muito parecidos. As crianças, em geral, elas são felizes, elas se alegram com poucas coisas, elas sorriem com uma brincadeira tão pequena, elas se satisfazem até com coisas simplórias. Mas a verdade é que quando deixamos de ser crianças, nós desaprendemos a arte da felicidade. Nós desaprendemos a sorrir. Nós desaprendemos a nos satisfazer com as pequenas coisas. Por que será que perdemos isso? A palavra de Deus nos dá alguns indicativos que nos ajudam a construir um cenário de felicidade. A primeira coisa que nós podemos aprender com a felicidade é que, de certo modo, na criança está o exemplo da receita da alegria. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos ser mais parecidos com as crianças, nos tornarmos como crianças. O que ele estava querendo dizer? Dentre outras coisas, Jesus dizia que há na criança uma essência abençoadora para uma série de coisas, entre elas a alegria. Na simplicidade existem receitas maravilhosas de alegria. Com o passar dos anos, nós vamos nos tornando muito exigentes. E as exigências, em geral materiais, nos levam à infelicidade, porque nós condicionamos alegria com dinheiro, condicionamos alegria com coisas grandiosas, enquanto a alegria pode ser descrita nas pequenas e simples coisas. Onde você tem buscado
alegria. Possivelmente você tem pago caro pela alegria. E eu quero te dizer que enquanto você não se alegrar com as pequenas e simples coisas da vida, você nunca será feliz. Olhe para as crianças. O que alegra uma criança? Uma brincadeira de esconde-esconde pode alegrar uma criança. Quanto custa uma brincadeira assim? Nada. Apenas a companhia de uma pessoa. Quanto custa uma coceguinha? Ou, quem sabe, uma história criada na mente de um adulto? Não custa nada. A alegria da criança é construída com pequenas coisas, com imagens do dia a dia, com um mundo de fantasia. Nesse sentido, as crianças nos ensinam de que a alegria não custa caro, mas ela tem uma receita, a receita do envolvimento. E é sobre isso que eu quero comentar com você no próximo bloco do nosso programa. E se você quiser interagir conosco, mande uma mensagem e a gente poderá, com muita alegria, ter esse momento ou para responder uma pergunta ou até mesmo para lidar com um tema que você pode nos sugerir. Até o próximo bloco. E voltamos ao nosso encontro pessoal, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. Estamos falando de receita de alegria e vimos que o Senhor Jesus, Ele nos deu uma dica: olhem para as crianças, sejam como elas. E na receita infantil, nós temos muitas lições para a alegria. Uma das lições que vimos no bloco anterior é a simplicidade, a capacidade de nos alegrarmos com as pequenas e simples coisas da vida. Mas temos uma segunda receita de alegria. É o envolvimento. As crianças são facilmente envolvidas. É muito fácil você ganhar o coração de uma criança. É por isso que criminosos inescrupulosos, eles conseguem facilmente ganhar a atenção de uma criança. Você deve ter muito cuidado com seus filhos pequenos, porque na inocência da criança, ela é facilmente envolvida.
Mas há uma lição que nós adultos podemos aprender com elas. Precisamos desenvolver a arte do envolvimento. O que é isso? Você terá alegria quando você conseguir se envolver tanto com algumas coisas a ponto de enxergar nelas possibilidades de alegria. Eu li uma frase muito bonita que dizia assim: se você olhar para o nascer do sol com bastante atenção, automaticamente abrirá um sorriso no seu rosto. Eu li isso e ficou perdido aí na minha mente. Mas outro dia, olhando um nascer do sol lindo aqui em São Paulo, quando menos me dei conta, estava com um sorriso no rosto. Acredita nisso? Talvez você já tenha passado pela mesma coisa. Uma cena bonita te faz sorrir. Ninguém falou com você, você não recebeu nenhuma notícia boa, mas uma cena na qual você se permite envolver é capaz de alegrar o seu coração. Nós temos cenas maravilhosas que podem alegrar o nosso coração. A questão é que por vezes nós não nos envolvemos. Não nos envolvemos com uma boa notícia, não nos envolvemos com a alegria de outro, não nos envolvemos com uma promessa da palavra de Deus, não nos envolvemos com uma música maravilhosa, nós nos fechamos às possibilidades da alegria. Que tal você se abrir para possibilidades de alegria? Como a criança se abre diante de uma pequena coisa, mas envolvido bastante para permitir que aquilo traga alegria ao seu coração. Um aperto de mão, um abraço, uma pequena frase linda, uma cena da natureza, talvez uma cena que você, sem se dar conta, é uma cena rica, capaz de trazer alegria ao seu coração. Precisamos, em especial, nos envolvermos com a palavra de Deus. Ela traz tantos textos maravilhosos, tantas promessas, tanta esperança, tanta coisa maravilhosa que é capaz de colocar um sorriso no seu rosto e te levar a lugares nunca antes habitados pela sua mente. Portanto, como a criança se envolve até com pequenas coisas e se alegra, nós podemos nos envolver também com a história, com o fato, com uma imagem, com uma experiência. Se você se envolve mais com as coisas tristes do que com aquelas alegres, você, por certo, viverá muito mais triste do que alegre. Mas se você se envolver com as questões bonitas, boas e alegres da vida, você com certeza irá se alegrar mais. Agora, se você não tem se envolvido porque não tem achado cenas, imagens, palavras, pessoas que te trazem alegria, saia à busca delas. Já percebeu que uma criança, quando chega num ambiente novo, ela é capaz de achar um brinquedo escondido, uma coisa ali que nem pode ser vista pelo adulto, está, quem sabe, num beco, num canto, mas a criança acha e começa a brincar e começa a sorrir? Faça o mesmo. Saia à caça de coisas que podem te fazer feliz. E fazendo isso, você vai inaugurar um tempo de alegria na sua vida. No próximo bloco, vamos encerrar
essa busca da alegria, levando em consideração o exemplo das crianças. Até o próximo bloco. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Muito bem, esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Crianças são simples e se alegram com pequenas coisas. Crianças se permitem envolver com pequenas coisas. Elas cultivam a alegria através do envolvimento. O que mata a alegria de uma criança? O que pode destruir essa possibilidade de uma criança se alegrar com pequenas coisas? Sabe quem faz o trabalho de destruição da alegria? São os adultos. Quando um pai incute na vida do seu filho pequeno que ele só pode ser feliz se ganhar um presente caro, esse pai está dizendo a esse filho: a alegria depende do dinheiro. Quando um pai ensina o seu filho que ele só pode se alegrar quando estiverem passeando, quando tiver muita coisa nova em seu baú de brinquedos, esse pai estará ensinando seu filho a alegria errada da vida, a alegria que consiste na grandeza e nas coisas materiais. Portanto, somos nós adultos que, em geral, quebramos a possibilidade da alegria na simplicidade, porque vamos desconstruindo o conceito da alegria simples e vamos construindo conceitos equivocados de alegria. Como nós adultos podemos nos alegrar com as pequenas coisas, podemos nos envolver com fontes certas de alegria. É preciso um trabalho de desconstrução. Não é muito fácil, mas é possível
e vou te dar algumas dicas. Primeiro, comece a cultivar novas fontes de alegria. Todo aniversário, por exemplo, nós aguardamos receber presentes. Você já ficou triste porque não ganhou um grande presente? Já ficou triste porque o seu convidado chegou na sua festa sem um presente? Como desconstruir a ideia de que o meu aniversário será feliz apenas nos presentes que eu recebi? Uma boa maneira de desconstruir isso é se alegrar pelo fato de estar vivo. É começar, por exemplo, o dia do seu aniversário agradecendo a Deus, orando. E além disso, você pode se alegrar com as pessoas, independente dos presentes que elas deram. E se não deram, se alegrar por elas terem ligado, mandado uma mensagem, vindo à sua festa. Percebe como nós desconstruímos uma coisa? Nós precisamos colocar algo no lugar dela. E então vamos esvaziando-a a partir do momento que temos algo melhor, algo mais correto, algo que em valor supera o que tínhamos antes. Esse processo de desconstrução vai exigir de nós novas rotinas. Por exemplo, você só se alegra em família quando vocês podem pagar um jantar caro? Aquele jantar corriqueiro não traz mais alegria? Cada um come num cômodo da casa, ou então todo mundo come correndo, porque afinal de contas é um jantar qualquer? Que tal transformar o seu jantar corriqueiro num jantar significativo? Você pode fazer isso. A comida não vai ser o mais importante. O local não vai ser o mais importante. O mais importante será a conversa. Que tal uma conversa sobre como foi o dia? Ou então, cada membro da família contando algo significativo, ou engraçado, ou uma experiência da semana. A desconstrução é você tirar de alguns costumes errados ou equivocados o grande valor que eles têm. Quando nós aprendermos a desconstruir os conceitos errados da fonte de alegria e os substituirmos pelos conceitos corretos, nós conseguiremos nos alegrar com as pequenas e simples coisas da vida. Um passeio não precisará ser necessariamente um passeio caro. Será um passeio divertido, gostoso, um passeio em família. O jantar não precisa ser necessariamente o mais caro. Pode ser um jantar em casa, mas será um jantar com uma boa conversa, um jantar divertido. A questão é que cada um de nós terá que desconstruir coisas e terá que acrescentar novas rotinas. A receita da felicidade não está na grandeza, mas sim na simplicidade. Não está na quantidade, não está no valor financeiro, mas está sim no nosso envolvimento com coisas realmente significativas. E o que haverá de mais significativo do que o próprio Cristo, razão da nossa alegria? Ore mais, leia mais a Bíblia, se envolva mais em oração com Jesus. Há fontes corretas para a alegria e muitas delas não custam nada a não ser o seu envolvimento. Deixo a você o meu abraço e até a próxima semana no Encontro Pessoal, sempre às segundas, 9 horas da noite,
no www.hdprovideo.tv.br. Até lá!